Devido a inúmeros pedidos, nós retornamos até a Justiça Eleitoral aqui de Campo Novo do Parecis, ao cartório responsável pela 60ª Zona do Estado de Mato Grosso, que compreende Campo Novo do Parecis, Distrito Marechal Rondon, Posto Norte e também o distrito da Itamaraty, entre Campo Novo do Parecis e Tangará da Serra e Campo Novo do Parecis e Brasnorte. Vamos falar com o Arthur Henrique, que é chefe de cartório aqui de Campo Novo. Gente, devido a algumas mudanças que ocorreram, as pessoas estão pedindo o porquê de ter caído 1 hora no horário da votação, o término, devido também a informações sobre voto trânsito, sobre justificativa, sobre horário de votação, documentação exigida, e nada melhor que o Arthur vai explanar novamente para a gente esses assuntos que estão em acontecimento já há menos aí de 72 horas das eleições 2022, primeiro turno. Arthur, bom dia. Primeiro, como que ocorreu a cerimônia de carga e lacre aqui na nossa zona eleitoral que ocorreu aí nesta semana? Bom dia, Donizete. Carga e lacre nós realizamos no dia 20 e 21 de setembro e na data de ontem nós fizemos a conferência visual das urnas. Aqui correu tudo bem, né? Carregamos 73 urnas de sessões e mais 9 urnas de contingência. O que são essas urnas de contingência? São urnas para a gente poder trocar caso ocorra algum problema no dia do pleito. Todas elas ocorreram sem nenhum problema. A participação, infelizmente, foi somente da Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministério Público. Os partidos deixaram de participar, mesmo tendo sido publicado edital, colocado no site do TRE, e essa informação estava ali no site, então, disponível a todos, mas não houve participação nem mesmo da população. Arthur, e olha, realmente, aí depois se ocorrem reclamações, enfim, questionamentos sobre o trabalho sério da Justiça Eleitoral. Mas, Arthur, a pergunta que mais predominou esta semana até agora, o porquê nas eleições de 2022 caiu 1 hora da votação? Ou seja, o horário de votação vai ser das 7 às 4 da tarde ou das 8 às 4 da tarde? Não, o nosso horário aqui vai ser das 7 da manhã às 4 da tarde. Isso foi uma decisão do TSE para sincronizar todo o Brasil trabalhando, abrindo, né, a sessão eleitoral e fechando a sessão eleitoral no mesmo horário. Por quê? Nós temos diferenças de horário em alguns estados, como o Norte e Centro-Oeste, que são sempre 1 até 2 horas depois do horário de Brasília. Então isso aí gerava um problema, porque Mato Grosso transmitia, Brasília transmitia outro horário, e o Norte começava 2 horas depois a fazer essa transmissão. E aí gerava também mais esse problema aí, a população não entendia, aí de repente aumenta muito o número de votos de um candidato. Então, para não ter esse problema, resolveu adotar o horário de Brasília como horário nacional para a eleição. Então aqui, nosso horário aqui vai ser das 7 às 4 da tarde. Devido, gente, o porquê 4 da tarde? Porque automaticamente Campo Novo do Parecis sendo 4 da tarde, é 1 hora a mais, Brasília já é 5 horas, é onde todo o sistema nacional será encerrado. Claro, né, Arthur, que tem aquelas pessoas que após os portões serem fechados, um certo número de eleitores ainda ficam nas filas para exercer o seu voto de cidadão até que todo o trabalho seja encerrado. Correto. O eleitor não é impedido de votar, ele só tem que estar dentro do local de votação, dentro do horário, 4 da tarde. Agora, se ele chegar depois desse horário, ele não vai poder adentrar o local. Mas todos aqueles eleitores que estiverem dentro do local de votação às 4 da tarde, eles continuam lá até finalizar o seu voto. Arthur, uma outra pergunta, nós não sabemos se é fake news ou não, e anda-se falando muito na internet que existe uma máquina conectada à internet, que eu, como cidadão, eu tendo a minha digital, eu posso votar em qualquer lugar. Isso confere? Não, de forma alguma. O voto, por enquanto, somente na urna e na sua sessão. Não tem voto pela internet ainda, nem voto pelo celular. Tá certo, então. A respeito da documentação exigida no dia, no local da votação, biometria vai funcionar? Como que está esse assunto? A documentação, sempre documento oficial com foto. Pode ser o documento físico e também pode ser o documento digital, o documento no celular.
CNH digital, o título, né, o e-título, desde que o eleitor tenha feito a coleta biométrica e tenha foto, e também até a identidade digital. Independente desse documento estar no celular, o eleitor vai poder adentrar à sessão de votação, apresentar o documento e aí depois deixar o celular só para adentrar a cabine. Não tem nenhum problema. Então, mais uma vez, documento pessoal com foto, e-título com foto, CNH digital, qualquer documento oficial com foto. Arthur, para a gente encerrar aí, a respeito também que nós estamos numa eleição bastante disputada, principalmente para o cargo máximo da federação, que é o cargo para a presidência. O que vai poder no dia da votação e o que vai ser proibido? Então, vamos lá. No dia da votação, para o eleitor, ele pode fazer a manifestação silenciosa dele, utilizando camiseta do candidato, broche do candidato, adesivo, bandeira, desde que ele não verbalize a intenção de voto dele, tente convencer um outro eleitor para ele não cair em boca de urna. A partir do momento que ele começa a verbalizar qual é o candidato dele e tenta convencer um outro eleitor, é considerado boca de urna e ele pode ser levado aí para a delegacia. Então ele faça a manifestação silenciosa, utilize a camiseta, fique tranquilo e outra também, não faça aglomeração. Aglomeração no dia da eleição também não é permitido. Isso que eu ia te perguntar, por exemplo, eu vou com a minha camiseta e com a bandeira do meu candidato. Aí eu encontro mais 5 pessoas lá e fico reunido naquele grupinho. Já é aglomeração, não pode? Já é aglomeração, pode ser considerado também boca de urna. Então, já desfaz a reuniãozinha ali, cada um na sua sessão, vamos exercer a cidadania, votar com calma, né? E mais uma coisa, essa parte de votar com calma, lembrar que esse ano a urna vai dar um tempo ainda para o eleitor verificar a foto do candidato. Então, durante 1 segundo aí mais ou menos, o botão confirma não vai funcionar. Não é erro, não é nenhum problema, não é nenhuma fraude. Isso aí é somente para que o eleitor tenha realmente a certeza de verificar a foto do candidato dele. Depois que ele verificou, ele confirma sem nenhum problema. E se não for a foto do candidato dele, corrige, digita novamente o número e aí confirma se é realmente o candidato. Gente, então, olha, relembrando então, para você entender o que o Arthur acabou de dizer, eu vou digitar o número do meu candidato, vai aparecer a foto. Você vai tentar apertar a tecla confirma durante 1 segundo, como o Arthur relatou. Não vai confirmar, por quê? Para você, a urna está te dando a oportunidade de você ter certeza que é o seu candidato. Depois apertou a teclinha verde, confirma e passa para o voto sequentemente. Arthur, qual é a sequência dos candidatos que serão na urna eletrônica para mim votar? Isso, a sequência de cargo é primeiro deputado federal, seguido de deputado estadual, senador, governador e presidente é o último. Mais uma vez, eu querer anular qualquer um dos meus votos, vou anular todos eles ou se eu quiser votar só para presidente vai estar válido? Não, o eleitor é livre para anular o voto que ele quiser. Se ele quiser anular o voto para deputado federal, ele vai lá, vota em branco, os demais votos não vão ser anulados. Então ele pode votar somente naquele que quiser. Ele quer votar só no candidato a presidente, ele vem votando em branco todos os cargos anteriores, vota para o candidato dele a presidente e não vai ter nenhum problema. Mas outra informação falsa, Arthur, a respeito do voto em branco, voto nulo, vai para o candidato mais votado. Não, voto em branco e voto em nulo é só para efeito de estatística. Não conta para ninguém, não vai para partido, não vai para candidato, legenda. Realmente, somente votos válidos, que são os votos em candidatos. E no caso de deputado federal e deputado estadual, você pode votar no partido, né? Então, você pode escolher ou o candidato ou o partido. São as formas de voto válido que existem no Brasil. Lembrando, Arthur, você tem mais alguma coisa para colocar para a comunidade camponovense a respeito das eleições primeiro turno? Lembrando que se houver segundo turno, somente para presidente aqui no estado de Mato Grosso, que nós não temos um coeficiente ainda para segundo turno, que no caso seria para governador, como que funciona? Não, aqui para governador é que geralmente o que ocorre é que o governador alcança mais de 50% dos votos logo no primeiro turno. Mas caso o governador não alcance, é possível um segundo turno em Mato Grosso para governador.
Assim, pelas pesquisas, ele está com uma quantidade boa de votos. Me parece que não vai ter segundo turno para governador. Aí é aguardar para a presidência. Isso, é aguardar o presidente, o que vai ocorrer aí durante a votação. E em relação a informações, é muito importante lembrar o eleitor de Campo Novo, aquele eleitor que vota na escola Padre Arlindo, esse ano ele vai votar na escola Parecis. Escola Padre Arlindo, passando por reforma, e aí não tem como a gente montar as sessões lá. Então a sessão vai ser montada na escola Parecis. E mais outra informação, o pessoal entra em contato muito com o cartório, perguntando se a escola Madre Tarsila não vai ter eleição esse ano. Pode ficar preocupado, não se preocupe que está regular, as sessões serão montadas na Madre Tarsila, não tem nenhum problema com essa escola. Quais são as escolas em Campo Novo, já aproveitando essa oportunidade, Arthur? Quais são as escolas? Só o Padre Arlindo que mudou para Parecis, mas as outras escolas que terá votação, quais são? As demais escolas são Escola Nossa Senhora Aparecida, Escola 4 de Julho, Escola Madre Tarsila, Escola Antônio Pereira e Escola Jardim das Palmeiras, essa aqui no centro. E aí nós temos Distrito Marechal Rondon, Distrito Itamaraty e Aldeia Bacaval ainda.